Boa noite, estamos aqui para mais uma live. Eu vou marcar aqui o tema. Oi, Alessandro, boa noite, que alegria ter você por aqui. Eu vou marcar aqui, ó, boa noite, Daniela, Lauro, ó, o Lauro já tá por aqui. Uma alegria muito grande ter vocês por aqui. Consultoria Ferreira, Ramona. Ai, grande beijo, Ramona. Ramona que foi minha líder, foi minha gestora, foi gestora do Lauro. Essa mulher é um exemplo de liderança. Gratidão. Marcelo, boa noite. Bru Martins. Ai, muito obrigada, querida. Ramona tá falando aqui, ó, só passando para desejar sucesso. É uma honra ter você por aqui, passando por aqui. Minha mãe, olha, tem muita gente chegando. Eu vou marcar aqui o nome da live hoje, que é Lidere-se Inteligência Espiritual. Eu vou marcar aqui nos comentários, porque aí quem chega já vai sabendo do que a live se trata. Valéria também estudou comigo, conhece o Lauro aí. Gratidão a todos que estão aqui. Para quem não sabe, eu trabalhei com o Lauro muitos anos. Eu trabalhava na controladoria, o Lauro trabalhava na parte de informática, a gente sentava um do lado do outro. E assim, quem trabalha em multinacional sabe que a vida é uma correria. Então a gente conversava muito pouco, porém o que a gente conversava era sempre muito profundo. E desde aquela época ele já falava de espiritualidade, já falava da questão da psicanálise que ele buscava, para que um dia, quando ele se aposentasse, ele pudesse estar focado mais nisso, nesse propósito. Ele gostava muito de escrever, já escrevia. E isso eu tô falando que eu trabalhei lá com o Lauro 2005 até 2011, mais ou menos, lá na ZF. E foi muito legal. E estar hoje aqui com ele é meio que um sonho. Por quê? Porque é o momento que a gente vai poder conversar do que a gente queria conversar lá naquela época e não dava tempo. Eu já tive em workshop do Lauro, já tive em palestra do Lauro. Ele é um grande, grande amigo que eu tenho. A esposa dele tá entrando aqui também, ó. Boa noite, Evelyn. Ah, tem o Ailton Oliveira, quanto tempo. Tem aqui G de Chermonte, eu não sei falar aqui direito, mas é isso aí. Então é isso, pra quem não me conhece, eu trabalhei mais de 10 anos em controladoria. Eu era apaixonada pelo meu trabalho. Apaixonada mesmo. E quando eu me tornei mãe, surgiu um novo sonho. E eu sou muito guiada por sonhos. Eu deixei a gerência da controladoria. Quem me deu todas as dicas para chegar na controladoria da maior divisão aqui no Brasil foi a Ramona, que está presente aqui na live. Segui tudo que ela falou e consegui chegar lá. E eu deixei para viver um novo sonho de ser mãe em tempo integral. E depois de vários anos eu descobri no coaching, mentoria de liderança, a paixão da minha alma. Então assim, eu sou muito guiada por sonhos. Já tem bastante gente aqui. Eu vou estar chamando o Lauro. Olha, tem Nádia, um abração, Nádia aí de Portugal. Nelson. Vou chamar o Lauro aqui pra gente começar esse bate-papo. Deixa eu ver aqui. Quem tá chegando, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver, o Lauro tá aguardando o Lauro. Ele tá aceitando aqui, tá mostrando. Ó, tá entrando já. Oi, Thaís. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Uma honra estar aqui com você hoje, Laura. Estou muito feliz mesmo. A gente conversa muito pelo WhatsApp, né? Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com você. Para Bom, quem não te conhece, né? Eu falei um pouquinho, fala um pouquinho aí de você, né? Sobre um pouquinho da sua carreira, essa transição aí que você fez. boa noite a todos. É uma honra estar aqui nessa live com você. Eu vi que tem muitos amigos aí participando, minha esposa, né? Então, a responsabilidade é muito grande. Você já fez uma boa introdução, mas eu vou falar um pouco. Eu sou formado, na verdade, em administração de empresas, fiz especialização em análise de sistemas. Então, eu sou uma pessoa muito lógica, né? Desenvolvi muito essa parte da razão. E, mais recentemente, para fazer esse tempero, eu sempre fui ligado à espiritualidade, como você disse,
E também eu fiz curso de psicanálise, inclusive a Ramona que me incentivou a partir para novos rumos. Ela até falou da PNL na época. Eu gostei tanto, né? Acabei fazendo psicanálise, me especializando. Depois fizemos uma pós juntamente com minha esposa em psicanálise. Aí, aposentando, fiz curso de coach, que era um dos meus sonhos. E hoje eu sou coach, psicanalista, e graças ao meu mentor, o Newton, que é o coach, né, com quem eu fiz o curso, me incentivou a escrever um livro. E está saindo um livro aí. Em breve deve estar por aí. Se chama Viver uma inteligência espiritual para uma vida plena. Estou muito acostumado com as lives, tá, Thaís? Muito legal, Laura, estar com você aqui. Aqui nós estamos em casa, só tem amigo. Olha, vi que o César Barroso acabou de entrar, eu já fui falando o nome de vários amigos da época da ZF. Tem mãe, tem esposa, tem a Guess que acabou de entrar, que estudou comigo. O César, assim, ele já me ajudou muito, e eu sei que o César já ajudou muito o Lauro também, porque a gente troca umas figurinhas e sempre fala do César Barroso, assim, de quanto ele ajuda as pessoas, e o César me ajudava até pelo WhatsApp, então, assim, gratidão mesmo. É uma Então, é um que encontro tem aqui o que só dom tem da... amigos. E é um encontro muito gostoso que vai ser hoje. É um prazer estar falando sempre com você. E conta aí pra gente, Laura, tudo que você vem estudando aí de inteligência espiritual, que você estuda há muito tempo isso, você gosta muito disso. E o que que você tem aprendido? Fala aí da inteligência espiritual pra gente, dessa importância, origem, como que é aí? Bem, a inteligência espiritual, na verdade, eu vou falar uma coisa que nunca falei para ninguém. Quando eu me aposentei, depois do último dia da empresa, né, na ZF, no outro dia eu fiz uns planos. Por isso que eu insisto tanto em planos, né, a longo prazo. Tem os planos diários, mas é importante você ter uma meta a longo prazo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu criei uma pasta, um diretório no meu Note, chamado Plano 2026, porque eu me aposentei em 2016, então para os próximos 10 anos. E criei uma pasta, até mostrei para o meu coach, o Newton, Projeto Inteligência Espiritual. Porque acho que nessa correria que você falou, na empresa, a gente pouco conversava, mas sempre correndo. E a gente recebia e-mails, né? Naquela época era só e-mails. E com certeza, para não enfeitar demais, eu acho que eu recebi alguma coisa sobre inteligência espiritual, como é uma coisa que me interessava, eu devo ter guardado, pelo menos no meu inconsciente. Aí quando eu aposentei, falei, agora quero ver esse negócio. Aí, se não existir, eu vou inventar. Vocês sabem, tem que ter alguma coisa nesse sentido. Aí eu procurei, né? Fui lá no Google, procurei, e aí descobri um livro. Assim, não preciso inventar, então só vou estudar. Né? O livro foi lançado pela Dona Zohar, que é o marido Yamacho. Ela escreveu sobre inteligência espiritual, né, em 1990. Esse livro foi lançado. Graças a uma experiência de um neuropsicólogo canadense chamado Michael Persinger. Eu vou falar um pouquinho para todo mundo entender do que se trata, tá? Então, aí eu comecei a estudar, procurei esse livro, comprei o livro, estudei e me encantei por esse assunto. Pensei, isso é um assunto paralelo. Você psicanalista, coach, inteligência espiritual é algo mais. E esse Michael Persinger, ele fez o seguinte, fez uma autoexperiência de sensibilização, através sensibilização magnética transcraniana. Com tantos recursos que nós temos hoje em dia, então é muito mais fácil de perceber, estudar as funções cerebrais. E aí ele, fazendo essa autoexperiência, ele tocou num ponto que ele ficou abismado. Ele teve uma sensação única, e ele não era religioso, não era nada... não estava pesquisando sobre Deus. Ele falou assim, nossa, eu
descobrir Deus, né? Uma sensação única. E como se tratava de uma pessoa fanática, tendenciosa, isso chamou a atenção de outros cientistas. E um dos que mais chamou a atenção foi do Dr. Vilanum Ramachandran. Deve ser indiano, o nome não sei se é exatamente essa pronúncia. Mas ele, com outros colegas também mais espiritualizados, aí chamou a atenção a pesquisar que realmente existe um ponto no cérebro que ele é estimulado, nesse caso, uma estimulação experimental, né? Artificial. Mas quando você tem uma experiência espiritual de profunda oração, profunda meditação, essa região é estimulada. E essa região tem muita ligação com outras áreas cerebrais, principalmente aquilo que fala de sentido e valor, né? Então, é por isso que é muito importante a gente ter esses propósitos na vida. E, paralelamente, nessa mesma região, tem outros cientistas, tem até o Wolf Singer, ele fez pesquisas sobre as vibrações que existem, porque essa região já estava chamando atenção. Então, é uma região que concentra oscilações neurais. Então, não é simples sinapses, formam um campo magnético, mas uma área de concentração de oscilações de 40 Hz, que representa a onda gama. E nesse ponto, todas as vezes que a pessoa atinge esse ponto, que não é sempre o cérebro está nesse ponto, né, nesse estágio, quando você está meditando, você atinge esse ponto, você tem aquele insight, sabe? Aquela percepção, que muita gente com certeza já teve em profunda oração, em profunda meditação, tem aquela coisa assim inexplicável, né? Então eu digo que, e também nessa região, tem um outro cientista chamado Terence Deacon, creio que seja americano, ele também estava pesquisando que nessa região tem algo de associação de sentido, que buscam, assim, que inclusive é uma região da linguagem, né, do ser humano. E a linguagem é uma coisa, se você for pensar, é uma coisa impressionante, né? Porque é de uma abstração muito grande, é de um simbolismo muito grande. Então, é uma coisa muito própria do ser humano, muito única do ser humano. Então, nessa região, se chegou à conclusão de que aí que se forma a consciência, né? Então, até eu gosto de dizer que, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Claro que não está falando dessa parte física, mas está falando uma parte mais espiritual. E nada mais condiz com a espiritualidade do que Deixa eu ver aqui. definir. É mais ou menos isso. Muito legal. Teve uma pergunta lá nas caixinhas dos stories que eu acredito que é bem atual, né? Que é essa questão assim da sensação do medo. Nos dias de hoje as pessoas estão com medo, né? Questão da saúde, questão do dinheiro. A pergunta foi a seguinte, eu vou ler aqui, ó. Já até te mandei, né? Tenho estado muito ansiosa e com medo. Como ter mais fé? Como que a inteligência espiritual pode me ajudar? Bom, eu vou falar um pouco de uma forma mais abrangente. O que é inteligência espiritual? Ela é até chamada de inteligência das inteligências, porque ela não veio para suprimir nada do QI e nada do QE. Tudo que se falou do QI, tudo que se falou do QE continua válido, né? O QI é o nosso racional, importantíssimo, todo mundo sabe do que o ser humano é capaz, né? Com boa utilização, e também do que é capaz do estrago que é capaz de fazer, se mal utilizado. E o QE é emocional. Até quando surgiu a inteligência emocional, isso empolgou muita gente. Eu estudei, né, bastante sobre inteligência emocional, porque a gente pensava, nossa, agora descobriu algo novo. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa diferente, não era simplesmente o QI, mas deveria ter algo mais. Isso aí, a resposta veio através daquele livro do Daniel Goleman, que todo mundo leu, né? Muita gente leu, aliás, e fala sobre inteligência emocional, que é importantíssimo, até hoje se fala, né? E
inteligência, eu diria então que a inteligência racional é para a gente viver. E a inteligência emocional é para a gente sobreviver, né? Porque a gente o tempo todo recebe essas influências externas, coronavírus, etc., né? A mídia, né? De tudo quanto é lado, falando de tudo quanto é jeito, né? Coisas fake news, coisas verdadeiras. Então você tem que fazer um filtro muito grande. E a inteligência emocional é justamente para você dominar esses impulsos, saber trabalhar com tudo isso, né? Mas a gente está mais na defesa. Então, a cada notícia ruim, cada notícia que... É claro que nos dá medo, é quase aquela reação de luta ou fuga que a gente tem diante de um inimigo, né? Agora, quando se fala de um vírus, isso é pior ainda, porque o inimigo é invisível, né? Não tem nem como fugir, todo mundo preso dentro de casa. Se você se deixar levar por esses estímulos negativos, você com certeza vai ficar doente não do corona, né? Vai ficar deprimido, baixar a imunidade, vai adoecer, acabar morrendo de resfriado. Então a gente tem que se fortalecer, a gente tem que fortalecer a nossa identidade. E aí essa identidade se fortalece através da espiritualidade. Porque o que é a inteligência espiritual? Ela potencializa essas outras duas inteligências que não podem funcionar separadamente. A inteligência espiritual é o que potencializa, o que unifica. Por isso que tem aquele processo que é até mais de ondas, né, mais vibracional, para você ter aqueles insights, mas ele usa o nosso córtex pré-frontal, né, a nossa inteligência racional, o neocórtex, onde lá estão todos os nossos valores, os nossos propósitos de vida. Então, é tudo conectado. Então, quando você está espiritualmente fortalecido, você precisa ter esses propósitos, esses valores bem definidos. E tem uma área do cérebro chamada ínsula, que ela depende, praticamente fala da identidade. Então, ela rejeita aquilo que não é bom, sabe? Então, tem que estar de acordo com os nossos valores, os valores que são inegociáveis. Então, para você fortalecer a sua identidade, vocês têm que estar com essa região muito bem equilibrada. Então, essa é a melhor defesa que existe para toda essa pandemia, você se fortalecer espiritualmente para ter força para empurrar de volta, né, todas as influências negativas que a gente recebe. E aí, com o racional, com a inteligência, você saber filtrar essas informações, aquilo que toca, aquilo que não toca. Tem uma coisa que no coach a gente fala muito, né, do locus de controle. O que está sob seu controle, o que não está. Tomara aqui. Voltou, pode falar. Então, esse locus de controle. Então, tem coisa, aquilo que você pode fazer, o que você pode fazer? Você se precaver, se cuidar. Agora, sobre o vírus, não tem o que você fazer. Então, você tem coisa que você não tem ação. O que você pode melhorar? Você pode melhorar a sua influência, estudar, se informar, saber o que está acontecendo para diminuir esse medo. Mas a coisa mais importante é você fazer exatamente aquilo que eu falei. Potencializar essa região do cérebro para você se fortalecer, né? A meditação é a melhor coisa, meditação, oração, né? Você acreditar que tem algo mais forte do que todas essas coisas ruins que estão acontecendo, né? Você se sentir mais contra a segurança, mais confiança, né? Contra o medo, acho que o melhor antídoto contra o medo é o amor, né? O amor de Deus mesmo, esse amor incondicional. Quando você está sentindo fortalecido, nada te abala. Só vai te abalar aquilo que realmente tem que abalar, mas aí aquilo que você não tem controle, você não pode fazer nada. Então, uma coisa até que eu gostaria de frisar. Sobre as ocorrências externas, o que ocorre no mundo,
você não tem o que fazer. Agora, a reação que eu tenho em relação a essas coisas, tudo isso que está acontecendo, isso compete a mim, né? Isso é se autoliderar, né? Que é o tema dessa live. Você pode ter esse controle. Então, é até gostoso de falar tudo isso, porque às vezes a pessoa está preocupada, assim, tem que orar, tem que meditar, tem que acreditar em Deus, mas a pessoa pensa que às vezes até que é uma coisa assim, meio falar por falar, uma força de expressão, né? Ore, confie em Deus. E não é força de expressão. É uma coisa, inclusive, científica. Porque se hoje você não crer, eu diria até que você está desatualizado. Porque muitas coisas provam a existência de Deus, né? A existência que cada um chama de alguma forma, Deus superior, o tudo, todo, né? Cada um tem que, mas é impossível um ser humano não acreditar que existe algo mais, né? Que isso aí se chama transcender, né? Conseguir sair um pouco só do seu emocional, dessa caixinha e transcender, ter a humildade de perceber que, né, nós não somos nada, somos apenas, sem essa força extra, não somos nada. Não sei se eu consegui responder. Eu acredito muito, né? A questão da espiritualidade, já vi você falando isso, eu concordo, vi você falando em outras lives, em palestras, que não tem a ver com religião. Religião, cada um pode ter a sua, e a espiritualidade é algo à parte, né? Algo além, pode estar junto ou não, mas é à parte. Na minha vida, particularmente, todas as vezes que eu tive na fé, mais perto de Deus, tudo flui. Quando a gente se afasta um pouco, a gente começa a entrar mais no medo, dificulta um pouco pra gente. Então, assim, eu sempre percebo que a fé é uma questão de estar cultivando mesmo a fé. E bem isso que você falou, a gente agir no que a gente pode, né? E o que a gente não pode, entrega para Deus. E eu gosto sempre daquela frase, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque aquilo que a gente não tem como controlar, igual você falou do vírus, não tem o que controlar. Entrega para Deus e faz a nossa parte. E aqui você falou da questão, né, então, de meditar, de filtrar bem as notícias, de estar orando. Você, na prática, Lauro, você tem algum ritual, algum hábito que você percebe que aproxima de Deus? É isso que você faz? Você ora, medita, você tem um ritual diário, alguma coisa que você fala, nossa, isso eu percebo que me aproxima de Deus. Assim, até outro dia nós tínhamos uma live do Roberto Carlos, né? Então tem É. uma história para contar. Acho que em 1996, mais ou menos, assisti uma entrevista do Roberto Carlos. Como você falou, né? Independente da religião, eu nunca vou pregar minha religião para ninguém. Respeito a religião de todo mundo. Tenho amigos católicos, protestantes, espíritas, de tudo quanto é tipo. O importante é essa conexão com Deus. Mas eu sou católico, então eu vi o Roberto Carlos falando que ele reza o terço todo dia. Até comentei com a minha esposa, falei assim, nossa, seu Roberto Carlos, tem tempo para rezar o terço? Né? Quem sou eu para falar que não tem? Os 20 minutinhos eu consigo. Então, às vezes eu rezava no carro, indo trabalhar, terminava à noite e sempre rezei o terço. Ultimamente, até depois que aposentei, tenho mais tempo, rezo até o rosário, sabe? Isso aí o que que é? Isso aí é por isso que eu acredito tanto. Cada um tem um ritual. O César Barroso aí, eu sei que ele faz meditação, né? E todo mundo tem uma forma dessa conexão com dessa transcendência. Então, hora que eu estou rezando o terço, às vezes eu estou até nem concentrado no terço, mas eu estou lá, parece que eu estou conectado com Deus, com Jesus, com Maria. Então, eu fico concentrado em muitas coisas que eu escrevi, tá? Isso eu não, foi quando eu estava orando, assim, de repente surge alguma coisa, aí eu escrevo, surge esses textos que eu escrevo, né? Surge, às vezes, uma coisa importante para a gente ter essa serenidade, é agradecer muito. A gente, na verdade, não tem muito o que pedir, né? Pedir seria só reza o Pai Nosso lá, que é mais do que suficiente. Pedir é uma coisa que você nem sabe se é bom para você, você tem que acreditar que tem uma sabedoria que sabe tudo sobre você, sobre tudo que te cerca, né?
Então, aquilo que realmente é bom para você. Então, seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Então, é assim que a gente reza. E uma das coisas boas é pensar nas pessoas que você ama, nos seus amigos, na sua esposa, né, nos seus pais, seus irmãos. E sempre, a hora que você está orando, vem alguém na cabeça, fala assim, sei lá se está precisando ou não, mas estou lá mandando uma vibração positiva, né? Eu tinha minha irmã em Varé, em São Paulo. Então, os amigos aí surgem na cabeça, tal. Será que está precisando de alguma coisa? E às vezes a pessoa até liga, então é uma coisa inexplicável. Então nunca procuro explicar nada disso. Essas coisas simplesmente aceito. Né? A gente só tem que ter humildade de saber que, felizmente, não é só essa cabecinha, tem algo muito mais fora disso. Então esse é o meu ritual, mas cada um escolha o seu. É muito legal, né? Eu gosto disso aí que você falou, eu gosto também de estar perto da natureza. Minha mãe sempre me ensinou, eu passo isso para o meu filho também. De estar perto de uma árvore, olhar para o céu, olhar as estrelas, olhar o sol, olhar a lua, porque quando você olha para a imensidão do céu, você fala, não, não é possível, tem que ter alguma coisa a mais, né? Então aquilo te conecta muito com Deus, né? Como que o sol, tudo bem, tem gravidade, tem um monte de coisa da física, mas você vê que o sol não cai ali do nada, não é por acaso que ele está ali. Então você vê que as coisas não são por acaso, né? Tem uma inteligência cósmica, né? Uma inteligência maior ali, né? Que nos guia. Como eu falei no começo da live, assim, o Lauro, a gente conversava, eu digo que a gente conversava pouco, porque na realidade a gente conversava bastante, mas é que era muito pouco para o que eu queria conversar com ele na época. Porque eu sempre estava, agora preciso entrar em reunião, Lauro também precisa entrar em reunião, um trabalho aqui, outro trabalho ali. Mas quando a gente conversava, ele sempre contava muitas histórias interessantes e muitas histórias de fé que sempre me conectava muito com a fé. E era até uma maneira de eu cultivar a minha fé quando eu conversava com o Lauro. Eu sempre me sentia mais forte, assim, porque ele sempre vinha com histórias bem interessantes. E tem algumas histórias que até você colocou lá na sua página do Face, já escreveu algumas coisas. Essas histórias de milagres, Lauro, que você às vezes conta, sobre oração. Conta alguma coisa aqui pra gente, divide. Tem pessoas que já, né, já sabem disso, mas tem outras que não, né? Tipo, sei lá, a história do Japão, na Coreia. Qual você quiser contar, ou uma história aqui nossa mesmo, assim, no pessoal, o que você quiser contar sobre essas histórias de milagre. Então até depois eu conto, até esse fato de Hiroshima é interessante, né? Porque é um mistério. Mas você estava falando, a gente estava das histórias que a gente conversava, e eu tenho certeza que eu falei uma coisa. Isso é de um livro do Augusto Cury, mas ele fala uma coisa assim sobre essa relação com o milagre, essa relação com Deus. Quando Cristo ressuscita Lázaro, Lázaro está lá, morto há 4 dias, e ele chega e fala para... Ele chora a morte, né? Sente a morte, sente o que o ser humano conquistou, né, com a morte. E aí ele fala, retirem a pedra. Então é uma coisa que às vezes a gente nem percebe muito, mas retirar a pedra, você fala assim, se uma pessoa consegue ressuscitar um morto, o que é retirar uma pedra? Ele poderia simplesmente fazer isso e aquilo virar um monte de areia, aquilo rolar, fazer um espetáculo, sabe? Mas Jesus não veio para fazer espetáculo. Jesus veio para nos programar justamente essa parte mais espiritualizada que nós temos, que é o racional, né? Que é aqui no córtex pré-frontal, onde estão os valores, onde estão os nossos propósitos de vida. Então, ele não veio para fazer espetáculo. Quando alguém tirou a pedra, você imagina uma pedra pesada, algumas pessoas assim, duvidando, esse cara é louco, né? Há 4 dias aí tiram a pedra e ele fala assim, Lázaro sai, e sai o Lázaro ressuscitado. A moral dessa história é o seguinte, se não retirassem a pedra, com certeza ele não teria ressuscitado Lázaro. E às vezes a gente pede coisas que não cabe a ele, cabe a nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de nós, temos muita capacidade, nós temos muita responsabilidade sobre nós, sobre a vida na Terra, sobre o planeta, sobre tudo, né? Aquela
que eu falei assim, nós somos a imagem e semelhança, é justamente essa consciência, essa espiritualidade. Então, às vezes, as pessoas reclamam da vida porque não querem retirar a pedra, sabe? Você ficar... É um absurdo. Agora, a gente sempre tem que ter esse discernimento. Por isso que nessa meditação você tem que sempre ter aquele discernimento. O que, que eu preciso fazer, meu Deus? O que está faltando? Né? O que, que cabe a mim? Né? Porque a parte dele sempre vem, Thaís, sabe? E você falou para falar sobre um milagre, até em relação ao rosário mesmo. Porque como não sei explicar. Mas se vocês forem ver no Google aí, quando jogaram a bomba em Hiroshima, tinham 4 ou 5 sacerdotes alemães que rezavam todo dia o rosário. Aquilo lá virou tudo cinza e ficou uma igreja, uma capela, sei lá, um santuário. Uma pequena igreja que ficou intacta. Essas pessoas, esses religiosos, não sofreram mal nenhum. Não tiveram sequelas. 20 anos depois, passaram por mais de 200 consultas. 20 anos depois, um deles foi fazer uma palestra, um pronunciamento. Falando. Então, são coisas que parece que Deus brinca. Fala, se vocês querem brincar de destruir isso aqui, vocês não são nada, né? Sem mim, vocês não são nada. Eu deixo destruir porque vocês estão brigando aí, mas deixar uma prova aqui que vocês não podem, né? Deus não está aqui para castigar ninguém, mas... Então, esses sacerdotes é coisa para a gente pensar, era para coisa para ninguém mais ter dúvida na face da terra. Só que é impressionante como nem todos sabem disso, né? E se sabe, amanhã vai esquecer, falar, sei lá o que aconteceu. Não tem o que acontecer. Então, até voltando para o coronavírus, a gente tendo essa força espiritual, a gente deixa esse vírus. Se esse vírus vier... me pegar, o que vai fazer? Eu tenho que me defender. Se eu morrer, eu acredito na vida eterna. Então, eu preciso me fortalecer, principalmente mentalmente, espiritualmente. Orar pelos que estão sofrendo, né? Os que estão aí indo para a UTI, que talvez não vão ter assistência, vão morrer de uma forma difícil. E orar pelos que estão morrendo, não só no Brasil, no mundo, né? Então é assim que a gente tem que viver, tem que se fortalecer, acreditar que isso não toca, e ter planos. Por isso que é um dos textos que eu escrevi, com certeza muita gente deve ter pensado, nossa, como é que um cara, em plena era do coronavírus, todo mundo correndo para o dia a dia, ele falando para fazer um plano de 15 anos, é porque você tem que fugir um pouco do dia a dia. É só com essa confiança, com essa fortaleza interior, né, com essa força da espiritualidade, que você consegue parar um pouco, vou renegociar as dívidas, né, vou aprender que eu estou passando por dificuldade financeira na próxima crise, que com certeza terá, né, não sei se é de corona ou o quê, mas se precaver mais financeiramente, cuidar melhor da saúde para não ser tão vulnerável e ter planos para daqui 15, 20, sei lá. Porque quando você tem um plano lá para frente, você tem que começar a agir em direção, né? Então você tem um sentido para a vida, você tem um motivo para viver. Então, com certeza, você não vai ficar na televisão vendo quantos que morreram, quantos que, sabe? Porque isso aí deprime qualquer um. Se eu ficar olhando, assim, nossa, eu não consigo ver uma live dessa, passar coisa boa. Eu falo, nossa, 10. Hoje morreram tanta gente. Meu Deus do céu. Tá? Sabe? Então a gente tem que fugir um pouco disso, não é fugir da realidade, sabe? É se fortalecer mesmo. Porque nós precisamos nos fortalecer nesse momento, nós vamos ter que sair com muito mais força, né? Essas poucas pessoas que estão assistindo isso aí, com certeza se interessam por esse tema, porque são pessoas que se preocupam, que são pessoas espiritualizadas, pelo menos que estão querendo saber algo mais, e com certeza vão sair fortalecidas, né? E nós vamos ter que carregar muita gente, levantar muita gente que nesse momento está, sem ser contaminado, está em queda. Então tem que levantar, pessoal, sabe? Eu sou psicanalista, mas não quero
lotar de atendimento de deprimidos, né? Não é isso que eu quero na vida. Você sabe que você falando, porque assim, eu busco a espiritualidade, então eu ouço, se tem alguém na católica que me fala uma coisa que interessa, eu ouço, se tem no espiritismo, eu ouço, se tem na evangélica, não importa, eu ouço. E aí você falando isso me lembrou um vídeo no YouTube que tem do pastor Cláudio Duarte, que ele fala vista ou visão. Que se você agora, nesse momento, está vivendo bem, aproveite agora, fique na sua vista ali. Se você não está vivendo bem, sua vida está uma porcaria agora, o momento não está bom, comece a ter a visão, que é aquilo que você falou, né? Comece a olhar lá no mais no longo prazo, comece já a fazer os planos, não fique focado muito no que você está vivendo agora se sua vida não está boa, porque senão é impossível, né? Você está numa coisa ruim e ficar focado nisso. Você já tem que ter lá o propósito e buscar e tudo Tem mais, né? a questão do importante e urgente, o importante e não urgente, né? Então, nesse momento, é hora de você falar assim, nossa, eu preciso aprender inglês, preciso dominar mais toda essa tecnologia, né? Essa tecnologia virtual e estar preparado mesmo para voltar ativa, que isso aí não pode continuar desse jeito, né? Uma hora esse vírus vai embora, surgirão outros e é a vida que segue, tem que ser forte, tem que levantar todo mundo. Até hoje, pela primeira vez que eu falei mais da minha fé, da minha religião, até uma coisa que eu não gosto de focar muito, porque até outro dia na live da Simone Salgado, até eu falei, surgiu, teve um insight naquele momento. Eu falei assim que as pessoas às vezes se afastam de Deus por causa da religião. Assim, não briguem com Deus por causa dos homens. Né? Então, é uma coisa que eu falei não estava previsto, né? Surgiu e é uma verdade. Não brigue com Deus por causa dos homens. A religião é comandada pelos homens, né? Tem toda a parte mística, toda a parte que senão a gente não seguiria. Mas tem tanta gente boa de tantas religiões. Esse Cláudio Duarte, outro dia mesmo estava assistindo a Évila Testemunho e falei assim, ó, tem que assistir de vez em quando esse vídeo aí sobre a vista e visão, né? A vista é aquilo que você enxerga, nossa, corona, crise e tal. Visão é aquilo que, nossa, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu tenho um Deus, não sou largado, não sou abandonado, não estou sozinho. Né? Então aí a vida vira uma festa, viu, Thaís? É, né? Só alegria daí, né? Quando a gente agradece e vê como tá boa a nossa vida, né? Vira só alegria. E deixa eu te falar uma coisa, Laura, que agora eu lembrei de uma imagem da gente conversando na ZF, eu lembro até onde a gente estava. A gente estava ali no corredor, entrando ali, né, na sala que a gente trabalhava, a gente estava naquele corredor e entrando por ali. E aquele caminho até chegar à nossa mesa, que era lá no fundo, foi nossa conversa, depois cada um do seu trabalho. E você me falou uma coisa que assim eu guardei muito, porque eu tinha muita dificuldade Não com isso. Oi? amar Oi? mesmo gostando. Oi? Eu lembro que você se impressionou muito com uma frase que eu aprendi lá. Amar mesmo não gostando. Exatamente. Olha, gente, a gente não combinou isso. Não, não tinha nada combinado, mas assim, olha como essa conversa foi marcante. Eu falei onde a gente estava e o Lauro realmente lembrou. Exatamente, amar mesmo não gostando, porque eu tinha uma dificuldade em amar, né? Como que eu vou amar as pessoas se eu não gosto? E o Lauro veio com uma definição incrível do que era paixão e do que era amor, e o que Cristo falava na questão do que era o amor. Então, se você já resumiu aí, amar mesmo não gostando, mas explana um pouco mais aí para as pessoas. Isso É, aí eu dividi com você, porque essa é uma característica minha. Quando descubro algo bom, eu fico com vontade de distribuir, né, de compartilhar. Também eu recebo muito, as pessoas compartilham muita coisa comigo. E no curso, a Evelyn, minha esposa, estava junto, né? A gente fez curso de psicanálise lá em Campinas. Junto. E quando o professor falou sobre essa frase, me impressionou. Foi um divisor de águas, porque eu achava que amar era uma coisa assim, você gosta tanto que você chega a amar, né? E o amar é uma coisa mais racional, né? Você faz mais juízo de razão do que juízo de valor. Porque gostar, até um animal gosta de uma ração de outra, né?
prefere isso, prefere aquilo, gosto disso, não gosto daquilo. Isso aí é viver muito lá no sistema emocional, lá no límbico, lá mais nos impulsos, né? Naquilo que agrada. É coisa muito infantil, eu diria até muito primitiva. Agora, amar é uma coisa que, mesmo que você não goste, você entende a situação da outra pessoa, né? É mais difícil, porque às vezes muita coisa é impossível gostar. Não gosto disso, não gosto dessa atitude. Mas aí o amar é você compreender a situação dessa pessoa. Por que uma pessoa chegou a essa situação? Então e o maior exemplo disso aí foi Cristo na cruz, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Cristo estava gostando de estar crucificado, sendo maltratado? Com certeza não, né? Senão seria um masoquista. Ele não estava gostando nada daquilo, mas ele tinha uma missão, né, de amor ao ser humano. Então ele fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então a gente deveria usar mais essa frase, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E eu gosto até de complementar sempre com uma frase do Lincoln, que ele fala assim, quando se referindo na Guerra da Secessão, né, aos adversários do Sul, numa determinada situação, ele fala assim, sob idênticas condições, seríamos exatamente iguais a eles, né? Então, é a melhor forma da gente compreender as pessoas, sob idênticas condições, seríamos exatamente iguais a eles. Então, aí a gente começa a ser menos, julgar menos. Mas eu estou longe disso, viu, Thais? Amar mesmo não gostando, acho que é a lição que eu vim aprender nessa terra, porque é difícil, né, você amar mesmo não gostando, mas o que o nosso mestre ensinou foi exatamente isso. Nem sempre você gosta, mas tem que amar, né? O amar é uma coisa além das sensações, é uma coisa que tem que transcender, tem que vir do alto, tem que vir de Deus, né? Com certeza. Eu gosto muito daquele livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, do Augusto Cury, porque ele vai colocando ferramentas de gestão da emoção e ele vai sempre fazendo um paralelo com a vida de Jesus. Então você vai vendo, ele vai mostrando como que Jesus controlava a emoção, como é que ele se geria, baseado nessas ferramentas. É muito interessante também, assim, eu gosto Não, bastante. não li esse livro, vou ler, então. Ah, é muito legal, eu gosto bastante, assim. Eu tive esse livro vários anos em casa, nunca li. De repente, um dia aí, uns anos atrás, eu li e valeu, assim, muito a pena, que ele vai fazendo um paralelo, realmente, da vida de Jesus e o controle da emoção, e vai dando ferramentas para a gente trabalhar. É muito interessante mesmo, para uma autoanálise, uma autogestão. É bem bacana mesmo. Quero falar uma frase aqui, Laura, que eu sei que você gosta bastante, do Viktor Frankl. Ah, sim. Então, assim, ó, até separei essa frase aqui pra você, ó, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E é mais ou menos isso, né? Se a gente vê Deus, a gente enfrenta qualquer coisa, né? Se a gente tiver um É, propósito, a gente enfrenta qualquer coisa. até eu sempre digo que o meu caminho nesse rumo é bem antigo. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu li o livro Psicoterapia e Sentido da Vida. Deixa eu consertar aqui, senão. Psicoterapia e Sentido da Vida, do Viktor Frankl, eu li, me impressionou. Depois eu comprei aquele outro livro, Em Busca de Sentido, né? Um psicólogo no campo de concentração. Então ele fala cada coisa naquele livro que eu sempre repito quando eu falo nesse livro. Quem ler esse livro não tem mais motivo para reclamar da vida. Se tem alguém que está reclamando da vida aí, leia esse, principalmente nessa época da quarentena, leia esse livro, você não vai reclamar mais da vida. E ele entra no campo de concentração, perde todos os escritos dele, que depois ele criou a terapia, né, a logoterapia, terapia do sentido da vida. Então tem muito a ver, o Viktor Frankl é citado por essa Dona Zohar, na inteligência espiritual, e
E tem uma coisa, Thaís, que eu gosto até de, já que você lembrou do Viktor Frankl, o Viktor Frankl mexe muito comigo, sabe? Tem uma coisa impressionante que ele fala, o mesmo ser humano que criou as câmaras de gás eram os mesmos, é o mesmo ser humano que ia em direção às câmaras de gás, recitando o Pai Nosso, se ele era um cristão, ou uma oração judaica, se era judeu. Quer dizer, nem nada destrói um ser humano que tem Deus, que tem fé, né? Que acredita. Então, essa força, ela não vai gostar de ir na câmara de gás, mas ele sabe que aquilo lá eu vou ser só incinerado antes, né? Mas ninguém destrói a minha alma, ninguém destrói o meu espírito, né? Essa minha conexão com Deus, né, só vai abreviar o nosso encontro. Então, a pessoa vai rezando o Pai Nosso. Então, ele descreve isso aí, depois ele sai dali, escreve o livro do Sentido da Vida. É uma história fantástica, sabe? É pra gente... Eu gosto de me apegar a essas coisas para eu nunca cair, sabe? Não sou, como é que fala? Irrealista, né? Não vivo de ilusão, eu sou, até pela minha formação muito lógica, eu busco fatos, né? Argumentos plausíveis, até para eu sempre me manter motivado, né? E passar isso para as pessoas. Agradeço você lembrar do Viktor Frankl, que é uma das pessoas, né? Um dos personagens que mais me marcou. E outro personagem que eu queria falar, já que nós estamos falando de espiritualidade, é de Jung. Jung, ele já tinha algo, tanto é que ele falava do inconsciente coletivo, ele já tinha, essa parte de espiritualidade já incomodava, né, dentro da mente. Sabia que não é simplesmente emocional, racional, tal, o id, o ego, e aquele conflito, e parou nisso, né? Então ele já falava. E o Jung falou uma coisa que eu sempre falo, assim, eu gostaria de um dia chegar nesse nível. De alguém perguntar assim, Laura, você acredita em Deus? E eu responder assim, como ele respondeu na BBC, eu não acredito em Deus, eu conheço Deus, né? Eu vivo Deus. Então, você acredita naquilo que você duvida, né? Não sei se existe agora. Quando você confia, você fala, não tenho dúvida nenhuma, né? Eu gostaria de chegar nesse nível, eu não sou ainda nesse nível, sabe, Thais? Com todos os milagres que eu já recebi, no livro eu cito alguns milagres, né? Eu acho importante milagre, porque são fatos inexplicáveis, essa ligação que a gente tem com o divino, que isso aí é uma libertação, porque a hora que você percebe que você não é só isso, né? Isso é uma libertação. Você não tem mais problema na vida, sabe? A única irritação que você tem é de ver pessoas desesperando por falta de fé, por falta de Deus. E até eu falo assim, hoje as pessoas estão com um smartphone na mão e falam assim, nossa, aqui não tem wireless, não tem internet, e fica desesperado, parece que nossa, fora do mundo, né? E a gente vive muito bem sem essa conexão, esse wireless com Deus, que a maior força está lá. Quer dizer, então faça a sua parte, use todo o seu potencial intelectual, controle suas emoções, né? Busque sentido, porque todas as influências negativas externas, a gente só consegue vencer quando você está individualmente fortalecido, né? Sua individualidade está fortalecida. Se você tem um eu muito forte, esse eu não é eu egoística, é um eu que sabe que você está conectado com o todo, com todos, com tudo, né? Então você é um super-homem, uma super-mulher, um super ser humano, e às vezes a gente não percebe, sofre, se deprime, né? Alguns até se atentam contra a vida. Isso é muito triste. Quando tem lá, nós temos todo um potencial, nós temos toda essa ligação.
E às vezes a pessoa vive desligado, usa, né, só. E, a coisa mais importante, a coisa mais libertadora, deixa de lado. E às vezes vai descobrir isso com 90 anos, ou nunca. Né? Então, quanto mais cedo a pessoa descobrir, por isso que eu gosto de passar essas coisas daí, sabe? Eu sou psicanalista, eu sou coach, tenho certeza que muitas vezes as pessoas até me confundem. Ah, será que vou lá fazer uma consulta com o Lauro, vai falar para eu confessar os pecados, vai pedir para rezar, tal? Não, eu sei separar as coisas, sabe? Mas eu não consigo segurar toda essa bênção, essa coisa que eu tenho vontade, eu preciso passar. Eu não poderia morrer sem passar isso aí. Por isso que eu escrevo. Hoje, graças a Deus, estou fazendo essa live com você. Não estou acostumado a fazer live, sabe? Não tenho tanta facilidade para falar. Às vezes eu começo a falar, eu disparo a falar. Mas não é uma coisa que eu faço assim com muita naturalidade. Não é uma coisa... O César que me perdoe, né? Sempre me incentivando, sempre treinando. Um dia eu chego lá, mas por enquanto ainda... Mas então, hoje estou aproveitando para mostrar quem é o Lauro, sabe? O que tem lá dentro. Né? Muito imperfeito, mas que busca sempre, sabe onde buscar a perfeição. Né? Então, esse é o caminho, não só para mim, para todos. Eu tenho uma gratidão assim muito grande de ter te conhecido. Você é um grande amigo e, como eu falei, você sempre me coloca mais perto de Deus, mais perto da fé nas nossas conversas, porque, como eu falei, a gente não é perfeito, tem hora que a gente fica mais longe da fé, tem hora que a gente fica mais perto. Eu sempre percebo que quando eu estou mais perto de Deus, mais perto da fé, a minha vida flui muito melhor. Então, assim, tem aquela coisa, né, de ver para crer, né? Na realidade, você tem que crer para ver, né? E a vida é eterna, a gente precisa aproveitar e se desapegar, né? Porque a gente fica pegado em tanta coisa e não consegue, como você falou, né? Da pedra, a gente às vezes é a pedra do nosso caminho. O papo aqui tá super bom, a live voa. O Laura, nossa, conversava uma vida. Sempre eu vou falar para você que vai ser pouco a nossa conversa, Laura. Tá faltando 5 minutos para terminar essa live. Voou, eu nem percebi. Quem esteve aqui com a gente hoje, eu gosto de deixar um espaço para a gente tirar uma foto. Se gostou, marca lá. É arroba Lauro, Lauro ZK, né? Isso. Arroba Lauro ZK ou então arroba Thaís Perbellini. Coloca o aprendizado que teve nessa live ou que gostou dessa live. Ajuda a compartilhar para que mais pessoas, essa espiritualidade chegue para mais pessoas. Que Lauro, realmente gratidão. É muito bom conversar com você, que a gente sempre, pelo menos para mim, reforça a fé. Então, para mim é uma noite bem especial. Eu saio dessa live com mais fé e mais energizada. Eu queria. Vamos fazer aqui a nossa foto, então, ó. 2 segundos para quem quiser tirar essa foto aí, ó. Um sorriso e vamos lá. Legal. Que deu tempo das pessoas tirarem a foto e depois vai marcar a gente dessa live. Deixa eu falar uma coisa, o Lauro já falou no começo que ele vai lançar um livro. Eu fico muito feliz, porque naquela época que a gente trabalhava, ele sempre pensou em escrever e surgiu essa oportunidade dele lançar esse livro. Vai lançar esse ano, Lauro, como é que vai ser? Você estava trabalhando no livro, conta aí um pouquinho pra gente. Nós temos 4 minutos para terminar a live aí. Esse livro surgiu graças ao meu coach, né, o Newton Abusan, da Escola Paulista de Coach. Ele me convenceu a escrever sobre inteligência espiritual. Até de primeira mão, era para ser 99 dicas para viver com inteligência espiritual, mas eu acabei escrevendo dicas, mas virou um livro, porque eu não consegui só escrever dicas, né? Então, depois quando ele viu, eu entreguei o produto final, falei, não, isso aqui não é dica, isso é livro mesmo, então mudamos de nome. Inteligência espiritual para uma vida plena, né? Isso que vai chamar. Lá eu escrevi tudo aquilo que eu falei. Hoje eu agradeço, né? Me senti muito à vontade, pude falar coisas que eu nunca imaginei que pudesse falar assim ao vivo, né? Falei coisas muito íntimas, coisas muito minhas. É isso que eu divido também no livro, que eu tenho mais facilidade para escrever, e tanto de escrever projetos, né? Então aprendi a me expressar, né? Escrevendo.
E é isso aí, eu divido um pouco dessa minha espiritualidade, porque eu acho a coisa mais importante. E você é uma pessoa que eu admiro muito, Thaís, porque eu vi você abandonar uma carreira, né, de sucesso. Não é fácil você chegar gerente de uma multinacional e você se dedicou ao seu filho. Você contou depois, eu soube que, né, você teve que orar muito, né, Então foi uma história bonita e com certeza Deus faz tudo certo, né? Aquelas conversas que a gente tinha, né, sobre essa força da espiritualidade, tudo, com certeza te ajudou e assim a vida, né? A vida é, eu gosto de, para encerrar, tem uma coisa que fala assim que pediram para mostrar o céu e o inferno, acho que muita gente já conhece, mas nunca é demais enfatizar. Conhecer o céu e o inferno, levar para o céu, Deus levou a pessoa para conhecer o inferno. O inferno era um verdadeiro inferno, né? Tinha uma panela de sopa muito grande no meio e as colheres enormes, todo mundo se batendo, todo mundo esfomeado, queimando de quentura da sopa e todo mundo passando fome, aquela briga, aquelas coisas. O nosso inferno é terrível mesmo. Aí levou para o céu, era a mesma panela de sopa, né? Todo mundo bem alimentado, só que um alimentando o outro, né? Um da frente, pega a sopa. Isso aí que tem que acontecer e nós vamos ter que usar dessa metodologia do céu, né? Para a gente sair dessa situação que nós estamos vivendo, aquilo que eu falei. Todas as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza, são pessoas espiritualizadas. Eu quero muito mesmo que tenha tocado o coração das pessoas, que se alguém estava desanimado, para se fortalecer, né? Porque a gente tem que sair mais fortes. E nós vamos ter que dar mão para as outras pessoas que estão sucumbindo com essa situação. E não é hora para você sucumbir. Nós tivemos uma demonstração, nós brasileiros somos privilegiados do que é uma guerra praticamente virtual. A gente não enxerga o inimigo, mas a gente está passando um pouco de escassez, um pouco de falta de liberdade. Para a gente aprender, tomar lição, e a gente tem que ser cada vez mais forte, manter a espiritualidade sempre viva nesse país, que isso aqui é um país abençoado, e ser um exemplo para o mundo, né? Nós vamos sair dessa mais fortes, com certeza, né? Acho que é isso aí, Thaís. Quero agradecer todo mundo. O Lauro tem uma página no Facebook onde ele escreve vários textos, tem textos maravilhosos lá, várias reflexões. É Coaching e Inteligência Espiritual, o nome da página, né? E muito interessante. É esse mesmo o nome da página, né, Lauro? Coaching e Inteligência Espiritual. O Lauro faz atendimento em psicanálise, faz em atendimento em life coach, faz atendimento online também, né, Lauro? Então, assim, tem eu sou muito fã do Lauro, ele é muito meu amigo, então só tenho coisas boas para falar dele como profissional e como pessoa. Quem tem vontade de chegar na liderança, ser líder de sucesso, me segue lá no Instagram, @Thaís Perbellini. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui. Eu não consegui, às vezes, ler o nome de todo mundo que estava aqui, mas eu vi que tinha muita gente da ZF aqui, tinha bastante amigo. Tem gente da imersão de liderança que eu vou fazer o curso agora. Eu vi que o Luciano, que deu a live ontem, estava aqui, o Pedro Henrique, Daniela Beltrame, que falou aqui, ó, Thaís e Laura, adorei a live, adoro vocês, gratidão pelo compartilhamento, super apropriado ao momento que estamos vivendo. Daniela é uma super gestora, era nosso braço direito lá na controladoria. E é isso. Olha, gente, falta 25 segundos para acabar a live. O Instagram tá me avisando aqui. Gratidão, Laura, gratidão a todos que estiveram aqui. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, de coração. Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.